Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, terceira série do ensino médio. E hoje a gente vai chegar naquela parte que eu comentei na aula passada. Quem não estava deve estar assim perdido. Eita, professor, do que o senhor está falando? Eu estou falando da variação de sinal das funções trigonométricas. Todos os anos caem, causam um certo receio. Por quê? Por conta do formato, da aparência de cada uma dessas funções. Sem falar no tamanho, professor, do enunciado. Prof, eu já me assusto só com o tamanho, parece um livro. É muito difícil esse tipo de questão? Pelo contrário. O teu trabalho em si é focar na relação que vai ser apresentada e visualizar a possibilidade de um máximo ou de um mínimo, tanto para a função seno quanto para a função cosseno. Se você não estava presente nas nossas últimas aulas, fica o meu convite, dá uma passada lá na plataforma do canal Educação, vê tudo que já foi trabalhado desse conteúdo. Por quê, professor? Todo ano tem questão e a gente já está bem aí, professor. Já a gente está fazendo o nosso vestibular e olha que massa se a gente não errar esse tipo de questão. Eu vou ficar aqui na torcida. Estão preparados? Meu bom dia para você que já está conectado pelo YouTube, professora Juliana, grande Gabriel e a todos que já se fazem presentes. Meu bom dia para você que já está na escola, conectado pelo IPTV. Estou acompanhando aqui pelos dois chats, tá bom? Fiquem à vontade para participar. Estou vendo aqui a Érica, tá com um tempinho que a Érica. Bom dia, Érica, seja bem-vinda. O pessoal tá aparecendo, tá com um tempinho que eu não vejo, pessoal aparecendo. Prof, variação de sinal de função seno, variação de sinal de função cosseno, professor. Olha o conteúdo aí. Transformação do gráfico a partir das alterações no parâmetro, ou seja, aumentou ou diminuiu. Quanto que vai ser o máximo, quanto que vai ser o mínimo. Eu sei, Eric, eu sei, é porque fazem falta, vocês são sempre bem participativos e a aula fica show com a presença de vocês. Vamos ver aqui. Olha só, professor, desse conteúdo, o que a gente vai abordar em si? Aquela parte, gente, que causa justamente o receio do aluno. Pelo fato da questão ter um contexto muito grande, ele já causa aquele medo e o aluno, às vezes, fica assim um pouco apreensivo. Sei fazer ou não sei fazer? Sabe fazer. Eu só preciso fazer algumas definições para alguns, recordar essas definições, para outros, na realidade, eu vou ter que apresentar, caso não tenha visualizado. Essas transformações do parâmetro vão de encontro àquela variação de sinal para o máximo do seno, para o máximo do cosseno, para o mínimo do seno, para o mínimo do cosseno. A relação aqui, o objetivo da aula de hoje, seria nós conseguirmos resolver situações, problemas que envolvem todo tipo de função trigonométrica. Como é que a gente vai fazer isso? Atividade, atividade, atividade. Isso, grande Gabriel. Conteúdo letivo da segunda série do ensino médio, que está sendo reforçado no terceiro por conta da proximidade do Enem. Vamos lá então, professor. Primeiro, vamos lembrar aqui como que nós representamos algebricamente uma função seno. Prof, lá na função primeiro grau, primeira série do ensino médio, era y igual a x mais b. Continuamos no primeiro ano do ensino médio. Como que nós representávamos uma função do segundo grau? Era y igual a x2 mais bx mais c. Professor, como é que nós representamos uma função seno? Está lá na tela, professor. Y é igual ao seno de x. Tá, professor, o que eu devo observar numa função seno? Os seus parâmetros. Primeiramente, entender que toda função seno é aquela que nós podemos escrever na forma y é igual a mais b vezes o seno de mx mais q. No dia que eu apresentei essa relação na segunda série do ensino médio, para alguns aqui, causou até uma certa estranheza. Professor, que tanta letra. O aluno já se assusta logo com esse monte de letra. Mas entendam, gente, que o nosso trabalho não é bem fazer o cálculo dessas letras. Essas letras já vão estar presentes. Em uma questão ou outra, precisa. Mas aqui, ó, professor, o meu trabalho é de identificação visual. Eu vou olhar, tentar ver quem que está no lugar do A, quem que está no lugar do B,
quem que está no lugar do M e quem que está no lugar deste Qzinho. Porque cada um desses coeficientes me ajuda, Érica lembrou, show de bola, me ajuda a resolver inúmeras situações, problemas relacionados ao conteúdo. Mas aqui, professor, a ideia principal, isso aqui foi tudo trabalhado nas aulas anteriores, tá bom? Isso, o M ajuda o período, muito bem, tá com a memória show, Érica. E o A e o B nos ajuda a achar a imagem desta função. O domínio nós não precisamos nos preocupar, não é verdade? Isso, o domínio tanto para a função seno quanto para a função cosseno sempre é representado pelo conjunto dos números reais. Ou seja, eu posso ter infinitos ângulos que eu sempre terei uma imagem, professor. Mas aqui, professor, isso aí é aula passada. Então, quem não estava presente, o material já se encontra disponível lá, tá bom? Dá uma passada, dá uma espiada, dá uma revisada, que é importante. Professor, quando nós falamos de seno a primeira vez com vocês, nós, dentro desse conteúdo, lógico, né? Porque o seno a gente já visualiza desde o ensino fundamental, quando você visualizou aquela tabelinha de arcos notáveis, o 30, o 45 e o 60 graus. Já na segunda série do ensino médio, nós visualizamos que na circunferência trigonométrica, todos os valores de seno, professor, se encontram no eixo Y, ali, ó, de vermelho, que eu acabei de colocar para vocês. E eles têm as limitações. Isso mesmo, Érica. Esse Qzinho que você colocou aí, ele mexe com o deslocamento horizontal do gráfico. Ou o gráfico anda para a direita, ou o gráfico ele anda para a esquerda. É isso mesmo? Muito bem. Então, peraí, professor. Se eu tenho que os valores de seno, todos os valores de seno estão no eixo Y, professor, a gente tem um limite máximo e a gente tem um limite mínimo. Ou seja, todos os valores, deixa eu pegar aqui um marca-texto, ó, vermelhinho, todos os valores de seno, gente, estão aqui, ó, em cima desta reta que eu estou dando destaque aqui para você. E o maior valor possível para qualquer ângulo, para qualquer seno, sempre vai ser 1. O menor valor possível para qualquer seno sempre é menos 1. Então, professor, tem limitação, tem um intervalo aí. O maior valor possível é 1, o menor valor possível é menos 1, professor. Então, já fixe essa condição, já fixe esse intervalo para o seno. Uma coisa que os alunos acabam confundindo é quando a gente vai para a função em si, para o y. Eu estou falando para você que o seno de qualquer ângulo, o maior valor possível para o seno de um ângulo é 1, o menor valor possível para o seno de um ângulo é menos 1. Seno, não a função, por gentileza, não vão confundir. E se nós formos falar do cosseno, professor? Gente, o bom do conteúdo é que você não precisa mudar o teu pensamento. O raciocínio continua sendo o mesmo, não muda. Muda não, professor? Muda a expressão. Se eu estou analisando função seno, eu escrevo y igual a seno de x. Se eu estou analisando função cosseno agora, eu vou escrever y igual a cosseno de x. Logo que vai ver uma mudança. Mas as perguntas, o desenvolvimento, a análise e, professor, as contas propriamente ditas são do mesmo jeito. São do mesmo jeitinho. Bom dia, Eliseu Martins, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para estar participando aí, iniciando o conteúdo, professor, de funções trigonométricas, análise dos parâmetros de uma função. E isso, Érica, perfeito. Y igual a A mais B vezes cosseno de mx mais q. Não muda, não é verdade? Continua sendo a mesma representação algébrica, trocamos apenas o seno pelo cossenozinho na representação, nessa expressão. Professor, o que é que eu preciso lembrar do cosseno? Do seno, o senhor acabou de dizer para mim que todos os valores do seno se encontram no eixo Y, onde eu tenho um máximo de 1 e um mínimo de menos 1. A mesma coisa vai acontecer para a função cosseno. Só que na função cosseno, especificamente, na circunferência trigonométrica, todos os valores de cosseno são
encontrados no eixo X. E também tem os seus limites máximos e mínimos, professor. O maior valor que eu posso ter para um cosseno é 1. O menor valor que eu posso ter para um cosseno é menos 1. Eu esqueci só de perguntar lá para o seno. Qual que é o arco? Deixa eu voltar. Volto rapidinho já para o seno. Está aqui, professor. O senhor acabou de colocar para mim aqui, eu tenho a minha representação algébrica, e o senhor colocou para mim que o maior valor que eu posso ter para um seno é 1, o menor valor que eu posso ter para um seno é menos 1. Qual é o ângulo que tem seno valendo 1, gente? Qual é o ângulo que tem seno valendo 1? Se eu colocasse para você, ó, o seno de um ângulo vale exatamente 1. Se eu colocar para você o seno de um ângulo vale exatamente menos 1. Qual é o ângulo? Isso, grande Gabriel. Isso, Érica. Só que eu vou pedir só uma coisinha. Quando nós estamos trabalhando com funções trigonométricas, a representação desses arcos, ela vai se dar na unidade radiano, mas perfeito. Ou seja, o meu ângulo aqui, professor, tem que lembrar disso aqui, gente. Isso tudo já foi revisado no comecinho do conteúdo. Isso, Gabriel. Para o seno do ângulo da 1, professor, o meu ângulo vale π sobre 2 radianos. Para o seno de um ângulo dar menos 1, professor, este ângulo, ele vale 270 graus, que a Érica colocou para a gente, o Gabriel também colocou, que em radiano vale 3π sobre 2 radianos. Eu vou precisar desses arcos para resolver inúmeras situações, problemas com vocês. Isso. Ah, professor, peraí, mas diz uma coisa. Só são esses ângulos que o seno dá 1? Só são esses ângulos que o seno dá menos 1? Não. Esses dois ângulos que eu acabei de colocar, o 90 graus e o 270 graus, são extremidades trigonométricas pertencentes à primeira volta nessa circunferência. Primeira. Então, quando a gente passa para a segunda volta, nós teremos côngruos do 90, nós teremos côngruos do 270, que também terão valores de seno 1 e menos 1, que você vai entender o porquê de eu estar comentando isso já com você. No caso da tangente, e isso, Gabriel, não tem tangente desses dois arcos, não é isso? Realmente não tem, porque o prolongamento do eixo, professor, desses ângulos em relação à reta tangente, eles se tornam paralelos, não tem pontos em comum. Verdade, o pessoal está com a memória boa. Vou para o cosseno agora. Está aqui, professor. Todos os valores de cosseno, igual como é no seno. É por isso que é bom o conteúdo. Eu não vou ter que aprender muita coisa. O que eu acabei de apresentar para vocês para o seno, professor, é a mesma coisa para o cosseno. É a mesma coisa para o cosseno. O que eu acabei de apresentar para vocês para o seno é a mesma coisa do cosseno. Professor, diz uma coisa. O maior valor de um cosseno é 1? É. O menor valor de um cosseno, só cosseno, tá bom? Não a função. Vocês vão já entender também por que eu estou reforçando essa ideia aqui com vocês. O maior valor que eu posso ter para um cosseno é 1. O menor valor que eu posso ter para um cosseno é menos 1. Agora, a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco para vocês para o seno. Qual que é o ângulo que o cosseno, professor, dá 1? Qual que é o ângulo, professor, que o cosseno dá menos 1? Eu tenho que saber. Professor, cosseno dá 1, está lá na circunferência trigonométrica. É o 0, a Érica já tinha até colocado para a gente, Gabriel colocando, é o 0 e o 360 graus. Ou seja, esse meu ângulo, professor, para o cosseno da 1, ele pode ser 0 radiano ou 2π. Para 0 radiano e para 2π radiano, que é o meu 360 graus, o cosseno do ângulo dá 1. Professor, e para o cosseno do ângulo dar menos 1? Professor,
Ó, o menos 1 ali está no lugar dos 180 graus, professor. Então, para o cosseno de um ângulo dá menos 1, o meu ângulo tem que valer exatamente 180 graus, que em radiano, professor, em radiano, 180 graus é somente o π. De posse dessas informações, vocês vão ver como vocês vão acertar a questão do Enem agora. Super fácil. Como é que as questões trabalham isso? A análise desses parâmetros aqui, professor. Vamos para as atividades. Vamos para o primeiro exemplo. Eu tenho dois tipos de pergunta. Eu posso perguntar em uma questão onde já me é fornecida a função trigonométrica, um possível máximo, um possível mínimo, ou o tempo que leva para que você chegue ao máximo, o tempo que leva para você chegar ao mínimo. Algo do tipo. Vamos ler o primeiro exemplo? Lê comigo. Ele diz o seguinte: um supermercado que fica aberto 24 horas por dia faz a contagem do número de clientes da loja a cada 3 horas. Com base nos dados observados, estima-se que o número de clientes possa ser calculado pela função trigonométrica. Está aqui, ó. Ele está me dando um texto que os alunos até se espantam com o tamanho da conta aqui. Deu quanto, Gabriel? 170 e 100? Sério? Vamos ver aqui. Vamos ver se dá esse valorzinho aqui. Ele já me forneceu a função aqui, gente, ó. Então, quem vai resolver a questão para mim é essa expressão que vocês estão visualizando aí. Essa expressão, ela calcula para mim, professor, o quê? Ele diz para mim, ó, calcula o número de clientes dentro desse supermercado. Aí ele me informa, professor, que o f de x aqui, professor, representa o número de clientes e o x, professor, representa a hora observada. Então, são duas as perguntas para essa função que eu poderia estar fazendo. Eu posso perguntar qual é a maior quantidade de clientes desse supermercado, qual é a menor quantidade de clientes desse supermercado. Eu posso perguntar que horas do dia nós tivemos a maior quantidade de clientes ou que horas do dia nós tivemos a menor quantidade de clientes. Seriam essas as possíveis perguntas para esse tipo de questão. A pergunta qual que é? Está ali em negrito embaixo, ó. Utilizando esta função, determine, está aqui a pergunta, professor, determine o número máximo e o número mínimo de clientes desse supermercado. Determine o número máximo e o número mínimo de clientes. Olha um outro cuidado que eu vou pedir que vocês tenham. Ele pediu os dois, não é? Às vezes ele pede apenas só o máximo, às vezes ele pede só o mínimo. O cuidado que eu vou pedir de vocês é com relação a quem representa cada uma das grandezas. Eu estou falando do x, eu estou falando do y. Nessa questão aqui, o f de x, gente, é o quê? O f de x eu sei que é a mesma coisa que o y. Isso aqui representa o número de... Tenha certeza a quem corresponde o y, a quem corresponde o x, até para você estar encontrando a resposta correta. E o x, nessa questão, ele diz para mim que representa a hora, professor. Representa a hora do dia. Por quê? Você vai ver se a pergunta é, calcula a hora do dia, calcula o número de clientes. Vamos ver como é que vai funcionar. Ele quer o número de clientes, professor. Então, ele quer que você ache o y, professor. Ele quer que você ache isso aqui, ó. Que a questão já disse para mim que representa o número de... Representa o número de clientes. Tá, professor, mas como é que eu vou fazer essa conta, gente? Vamos lá. Comecinho da aula de hoje, a gente colocou para você que o seno de um ângulo, seja qual for o ângulo, ele sempre vale o seno de um ângulo, seja qual for. O maior valor possível para ele é 1, o menor valor possível para ele é menos 1. Agora, é isso, Érica, que eu quero colocar com vocês. A gente se habituou a estar analisando o seno do ângulo. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Cadê o seno do ângulo nessa expressão? Está aqui, ó, gente, ó. Estou dando destaque.
Aqui é o seno de um ângulo que eu não faço a menor ideia de quanto que vale o ângulo. Ele só diz que o seno é de πx sobre 12. Como eu não sei quem é esse x, eu não sei propriamente de que ângulo ele está falando. Mas eu acabei de aprender, professor, deixa eu ver se ela está respondida. Não. Eu acabei de aprender que seno tem valor máximo, que seno tem valor mínimo. Ou seja, o seno daquele ângulo lá que é πx sobre 12, o maior valor possível para o seno é 1. Ou seja, o maior valor possível que eu posso ter para aquele seno é 1. O menor valor possível que eu posso ter para aquele seno é menos 1. Hoje eu tiro as dúvidas que ainda possam existir. Então, presta atenção num detalhe. Não é porque o maior valor possível do seno é 1, que na hora que eu for substituir, se eu substituir o 1, eu vou encontrar a maior quantidade de clientes. Isso é relativo. Isso é relativo. Deixa eu ver aqui, ó. Não, Érica. Não, na realidade, não é que o máximo você vai usar o menos 1 e o mínimo você vai usar o 1. O que eu quero que vocês observem são as operações matemáticas que vocês vão realizar, principalmente quando na tua função tu enxergar um menos aqui, ó. Sabe por quê? Porque aquele menos que está lá na frente do 800, ele vai fazer jogo de sinal com o 1 ou com o menos 1 que você vai estar analisando. Então, o que eu quero colocar para vocês é que vocês tenham cuidado de saber se vocês devem usar o 1 ou se vocês devem usar o menos 1 para achar o máximo ou o mínimo. E não ficar naquela ideia de achar assim, o cara pediu o máximo, eu vou botar o 1. O cara pediu o máximo, eu vou botar o 1. Não, não é bem assim. O cara pediu o mínimo, eu vou botar o menos 1. Não é bem assim. Depende da operação matemática. Por isso que no começo da aula eu disse que o seno tem seu maior valor possível 1. O seno, não uma função. Não uma função. A não ser que a função seja só seno do ângulo. Então, essa função ela é 900 menos 800 vezes o seno do ângulo. Então, o resultado de toda aquela conta, eu tenho que observar os sinais, os jogos de sinais que eu vou estar desenvolvendo, para saber se ao substituir ou 1 ou menos 1, terei o maior possível ou o menor possível. Professor, então, para você achar a maior quantidade de clientes, o maior número de clientes, você vai ter y é igual a 900 menos 800 vezes. Aí você tem que entender. Professor, se eu quero a maior quantidade de clientes, né? Então, se eu boto 1, não. Você não vai botar 1. Você vai ver, será que se eu botar 1, vai dar maior quantidade de clientes? Será que se eu colocar o menos 1, vai dar maior quantidade de clientes? Então, já vamos desmistificar essa história. Toda vez que ele pedir numa função trigonométrica, eu quero que tu ache o máximo disso, nem sempre é o 1 que você vai substituir. Dependendo do jogo de sinal, pode ser 1 ou pode ser menos 1. Nesse caso, professor, para dar o maior possível, eu vou substituir no lugar do seno menos 1. Se você não tiver entendido, vai no chat e coloca para mim. Oxe, professor, mas você não botou ali mínimo menos 1? O seno, gente. Só que quando eu for fazer a conta, vai ficar y é 900. Quando você for multiplicar o 800, que é negativo, com o menos 1 lá, menos com menos vai ficar o quê? Ó? Mais, professor. Ah, entendi. Então, professor, o senhor vai ter 1.700 clientes. É a maior quantidade de clientes que esse supermercado vai ter. E qual que é a menor quantidade de clientes desse supermercado, professor? Do mesmo jeito. Y é igual a 900 menos 800 vezes 1. Professor, aqui o senhor vai ter y
é 900 menos 800. Vai dar exatamente 100 clientes. Vocês entenderam? Vocês entenderam que eu já entendi que quando o cara pedir para mim, eu quero que você ache a maior quantidade disso, a menor quantidade disso, não vai logo colocar que é 1 e menos 1, respectivamente, não. Veja quais são as operações que você vai estar desenvolvendo para você não errar essa conta. Essa daqui não tinha erro, porque você tinha que fazer as duas substituições. Como ele pediu o maior possível e o menor possível, tu ia ter que, em uma das contas, substituir o 1, e em a outra substituir o menos 1. Então, você ia ver qual que era o maior resultado que ia dar, qual que era o menor resultado que ia dar. Para essa mesma situação, eu posso fazer uma segunda pergunta. Ele não fez. Eu posso fazer para vocês. Eu posso perguntar que horas do dia... Deixa eu ver se eu coloquei espaço. Tem não. Eu vou já só dar uma ideia para você, mas vai ter esse tipo de questão. Que horas do dia deu 1.700 clientes? Que horas do dia deu 100 clientes? Como é que eu pensaria isso? Horas do dia. Porque para achar o máximo e o mínimo é fácil. Você vai pegar a expressão, ou você vai estar substituindo 1, ou você vai estar substituindo o menos 1. Aí faz a conta, tu vai achar lá o 1.700 e o 100. Mas e se eu perguntasse a hora? Como é, Gabriel, que você faria aí? Substituirmos, deixa eu ver, para achar as horas, substituir pelos arcos? Não, como assim? Não entendi. Explica direitinho para mim, como é que seria? Eu tenho duas formas para fazer isso aí. Substitui o ângulo em radianos, mas substitui o ângulo em radianos lá no máximo e no mínimo, Érica? Eu posso simplesmente, olha só, Gabriel, Érica, que estão participando com a gente, você que está observando a aula pode participar também. Vocês não já acharam 1.700 e o 100 comigo? Então, vocês poderiam pegar esse mesmo 1.700, e isso, vou já fazer desse jeito, Gabriel. É uma das formas. Essa primeira que eu estou falando agora é a mais trabalhosa, é a que vai dar mais conta. Eu poderia simplesmente pegar aquele 1.700 e substituir lá no lugar do f de x. E substituir lá no lugar do f de x. E fazer a conta. Ia ser 1.700 é igual a 900 menos 800 vezes o seno de πx sobre 12. E resolver a conta, você ia encontrar o valor do teu x. Ou eu posso simplesmente focar naquele seno do ângulo, como o Gabriel e a Érica colocaram aí no chat, para você que está acompanhando agora. Como assim, professor? Se você disse para mim que para achar a maior quantidade de clientes, você teve que substituir no lugar do ângulo menos 1, professor, no lugar do seno do ângulo menos 1, você só tinha que recordar qual é o ângulo que tem por seno o valor menos 1. Professor, seria o 270 graus. Então, professor, eu faria o seguinte, esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulo aqui, para dar menos 1, que aqui é um ângulo, para dar menos 1, ele tem que valer 270 graus. Você ia fazer πx sobre 12 é igual ao 270 graus, que em radiano é 3π sobre 2. Corta este π com este π. Posso simplificar o 12 com o 2. Aqui vai sobrar 6. Produto dos meios pelos extremos. É assim que vocês vão fazer, ó. Para o segundo tipo de pergunta. Vai ficar x vezes 1 dá x. 6 vezes 3, 18. X é igual a, 18 horas. Foi assim que vocês pensaram, Érica? Gabriel, foi assim mesmo? Deixa eu ver. Isso, Érica. Perfeito. E aí, professor, tem algo mais para este conteúdo? Não. Ele nem chegou a pedir esse horário. Eu que fui lá e estendi um pouquinho mais a situação problema. Então, as formas que esse tipo de questão podem aparecer são sempre desse jeito. Então, a gente considera até como uma questão garantida. E vocês acreditam que muitos alunos deixam de estar fazendo esse tipo de questão porque se espantam com aquela expressão. Pai do céu, professor, ele tem 900, 800, seno, πx. Não, professor, deve ser muito difícil. E olha como que não é.
O trabalho é meramente de substituição. O pessoal, tem muita gente no supermercado. É um atacadão, Gabriel. Deve ser aqueles atacadão. Mas faz sentido. Normalmente o pessoal sai, né, do serviço às 18 horas, passa no supermercado, comprar alguma coisinha. E qual que seria o horário? Façam aí para mim. Baixa Grande do Ribeiro, que se conectou agora com a gente, meu bom dia. Eliseu Martins, podem participar, colocar no chat. Diz para mim, qual hora do dia eu tenho a menor quantidade de clientes? Vamos ver se vocês fazem aí. Estou esperando aqui. Que horas do dia? Você vai seguir o mesmo raciocínio, só que você vai considerar o ângulo que tem por seno o resultado 1, não é? Porque para nós acharmos a menor quantidade de clientes, aqueles 100 lá, no lugar do ângulo, no lugar do seno do ângulo, nós tivemos que substituir o 1. Então, qual que é o ângulo que tem por seno o valor 1? Professor. Isso, Érica, show de bola. Aqui eu pensei que tivesse um espaçozinho para me colocar aqui. Vai dar quanto? Πx sobre 12 é igual a π sobre 2. Desse jeitinho mesmo. Produtos meios pelos extremos. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no cantinho ele. Professor, bem aqui. Iria ficar πx sobre 12 é igual a π sobre 2. Corta, simplifica. Professor, 6 horas da manhã, professor. 6 horas da manhã, nesse supermercado, vai ter exatamente 100 clientes. Vocês entenderam? Perguntem. Posso passar para o segundo exemplo? Vamos para o segundo exemplo. Você vai ver, gente, que depois desse exemplo 1, dessa situação que nós acabamos de desenvolver, gente, todas as questões se resolvem do mesmo jeito. Por isso que eu coloco para vocês que já é questão garantida, a não ser que tu te perca com as contas. Mas isso aí é uma questão de atenção, cuidado durante a tua operacionalização. Olha a outra aí, para o pessoal que vai fazer medicina. Já está contando com a aprovação de medicina aí. Já tem que sair já daqui sabendo lá falar e entender sobre pressão, professor. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ela atinge, deixa eu ver aqui, ela atinge um valor máximo. Como que a pressão máxima é chamada? Pressão sistólica. Não é isso? Ela atinge uma pressão máxima quando os ventrículos se contraem e esta pressão tem, olha aí, professor, o cara fala, estou com a pressão baixa, professor, não é assim? Nesse caso, a pressão baixa, a menor pressão possível, a pressão mínima, ela é chamada de pressão diastólica, quando eles estão em repouso. Suponhamos que a pressão arterial de um cidadão teresinense, que a gente está no BR-Obró, deve estar totalmente sistólica, ela está no máximo. Friviando a cabeça da pessoa aqui, professor. É calculada pelaquela expressão lá. Ô, Padriana, bom dia, querida. Abração pessoal de Isaías Coelho. Seja bem-vinda, fica à vontade para participar. E aí? O professor está dentro da biologia, né? Não, mas ciências exatas. Vocês sabiam que eu fiz um tempinho medicina? Aí eu abandonei o curso? Sabia não, né, Gabriel? Fiz quase o curso todo. Aí troquei de área, por vários motivos aí. Mas quase que eu terminava a medicina. Ainda penso, lá na frente, depois que eu me aposentar, vai que eu termino esse curso meu. Meus queridos, e aí? Fiz sim, gente. Fiz quase o curso todo. Vamos ver aqui. Como é que faz aqui? Ó? PT é igual a 100 menos 20 vezes cosseno de 8π sobre 3. A Érica não sabia também. Vamos ver aqui. É bom. O curso é bom, mas tem que ter dedicação redobrada. É um curso de tempo integral. Não adianta a pessoa dizer que vai entrar para a medicina que vai estudar só de manhã, ou só de tarde, ou só de noite. Não, tu vai estudar de manhã, de tarde e de noite, viu, gente? De manhã, de tarde e de noite. Professor, então aqui eu bati o olho de cara, professor, e eu já estou visualizando aqui. Botei foi o amarelo? Que cor é essa? É o vermelho que eu quero. Está aqui, professor. Eu já bati o olho e eu já vi que a função que foi colocada para mim é uma função cosseno, professor. Ô, Padriana, obrigado
prazer enorme é ter vocês aqui. Tá faltando esses meninos participarem. Eu tô vendo o pessoal chegando ali de Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, estão tudo caladinho, estão com vergonha, é? Gente, se vocês não entenderem, pergunta, tá bom? Se vocês entenderem e já tiver a resposta no caderninho, pede para o professor digitar para vocês, para a gente ter essa interação, porque esse feedback de vocês é importante para a gente estar acompanhando como que está o desenvolvimento da minha fala, se eu preciso modificar, para me compreender onde existam possíveis dúvidas. E eu vou modificando de forma a atendê-los. Vamos ver aqui, olha só. Professor, estou vendo aqui a expressão. Olha o que ele quer. Calcula para mim a pressão diastólica e a pressão sistólica. Professor, se ele já me deu a fórmula, ele colocou no contexto que a sistólica é a máxima, não é isso? E a diastólica é a mínima. Então, professor, peraí, cara, tá aqui a minha expressão. Eu já sei, professor, que essa aqui, diferentemente da anterior, é uma função cosseno. Por quê? Porque eu estou enxergando cosseno, professor. Lógico. Então, eu não sei quanto que é esse ângulo aqui. O ângulo que ele está me dando aqui é o 8π sobre 3 vezes π. Está aqui esse ângulo. Cara, você está vendo essa expressão que eu estou dando, o destaque aqui? Só tem duas possibilidades, gente. Por isso que o conteúdo é bacana. Professor, aquele cosseno do ângulo, o maior valor possível que eu posso ter para o cosseno, gente, não é para a função. Só aquela parte que está de amarelo, que é o 8π sobre 3 vezes t. Ou seja, o cosseno desse ângulo, o maior valor possível que ele pode dar é 1. Cosseno, não há função, não há pressão. Tudo bem? E, professor, o menor valor possível que o cosseno de um ângulo pode dar. Professor, o menor valor possível que o cosseno de um ângulo pode dar é menos 1. Então, esse conteúdo é bom porque ou eu vou substituir 1, ou eu vou substituir menos 1. Basicamente. Agora, eu tenho cuidado. Eu quero saber a pressão máxima. Eu quero saber... Deixa eu ver se eu coloquei mais um espaço. Coloquei. Eu quero saber a pressão máxima. Eu estou falando da pressão sistólica. Professor, vamos calcular. A pressão sistólica vai ser 100 menos 20 vezes. Quem que tu vai substituir aqui, gente? O nosso trabalho é de substituição. Pense num conteúdo bacana. Professor, eu vou substituir o 1. Professor, não é assim? Porque o máximo não é 1, o mínimo é menos 1? Cuidado. Veja quais são as operações que você vai desenvolver lá. Ó. Lá é 100 menos 20 vezes o valor que você vai substituir, que é de 1 ou de menos 1. Professor, olha só, como tem o menos aqui, professor, esse menos, ele vai fazer jogo de sinal com o valor do cosseno que o senhor vai substituir. Então, para que eu tenha o maior resultado possível, eu vou substituir no lugar deste cosseno menos 1, onde a minha pressão sistólica vai ser 100, menos 20 vezes menos 1 vai dar exatamente 20. Você vai ter uma pressão de 120 milímetros de mercúrio. Uma das unidades possíveis. Ele nem me especificou a unidade, eu coloquei aqui. Essa seria a pressão. E isso, Érica, 120. Foi fácil? Não foi? Tá, professor. De boa, tranquilo. E para me achar a pressão diastólica, professor? A pressão mínima, que no caso é a de... Professor, tipo assim, pressão é igual 200, era 200 mesmo? Não era 100 menos 20, de onde foi que eu tirei esse 200? Menos, aqui eu vou substituir por conta do jogo de sinal, não é verdade?
por conta do jogo de sinal. Não, recentemente, Érica, eu não sei se vocês tiveram, tomara que não é? Mas quase sempre, o rapaz, quando a gente estava naquele período de Covid, a enfermeira, de início na triagem, ela fazia uma aferição dessas pressões lá. Ela queria saber como é que estava a alta, como é que estava a baixa, para ver o nível de oxigenação que estava no seu sangue. E seria um parâmetro para verificar a possibilidade ou não do Covid. Em quase todas as UPAs, a triagem inicial se dava dessa forma. Se desse uma alteração nessa oxigenação, que é medida também com auxílio desse máximo e desse mínimo aí, a pessoa já te indicava logo para aqueles níveis lá, verde, amarelo, não é? O nível de gravidade, lá, eu esqueci até a cor lá, acho que primeiro é o verde, que é o estável, sem perigo, sem risco de morte, aí depois vem o amarelo, depois vem o vermelho, é que o negócio está pegando. Aquela triagem inicial. Então, professor, pressão vai ser 100 menos 20. A pressão diastólica vai dar exatamente 80 milímetros de mercúrio. Foi fácil? Foi tranquilo? Deu certo aí? Vamos lá. Caiu do Enem falando dessa parte, só que foi lá na biologia, no caso, na prova de biologia. Foi isso, Gabriel? Falando de pressão diastólica e sistólica. Aqui, cara, se cair, eu posso mudar a questão. Estou indo para outra. O bom desse conteúdo é que a gente já fecha na aula de hoje mesmo. A gente já fecha. Normal, é o amarelo? Não, verde, o normal, pois é, que é aquele que não tem risco. Estava tentando lembrar aqui. Aí, no caso, o amarelo já é o intermediário, mas tinha outra cor. Aqui na minha cidade, aqui são várias, Érica. Não era só esses 3, não. O nosso aqui, eu fui no hospital que tinha tanta cor que estava aparecendo um arco-íris mesmo. Eu digo, rapaz, mas tem mais. Aí, no caso, eu acho que esse é o padrão. Tem essas 3 cores aí, ó. Tem essas 3 cores. Vamos ver aqui. A produção... Olha a outra aqui. Tem, Érica? Sério? Tá aqui, tinha um bocado de cor mesmo. Que é porque eu tenho um cabo que tá ruim, o menos pior. É mais ou menos assim. Que é tanta gente, tem que botar esse monte de cor mesmo. A produção de certo tipo de alimento numa determinada propriedade rural pode ser modelada pela função. Já bati o olho. Professor, já vou acertar essa questão. Ó, é questão de função seno, é questão de função cosseno. É tranquilo, professor. Ele disse para mim que esta relação calcula o quê? O que é o quê dentro dela? Nx é igual a 320 mais 180 vezes seno. Na hora que o cara lê isso aqui, seno de πx dividido por 3 menos π sobre 2. Pronto, professor, morri. Não dá não. Sei nem para onde é que vai. Negócio feio daquele, olha o tamanho daquela expressão. O cara já toma logo aquele susto. Agora vamos entender do que se trata. Hoje, você está acompanhando a aula. Para quem já acompanhou na 2ª série do ensino médio, na hora que bater uma questão dessa, oba! Já tem um ponto garantido aqui, ó. Por quê? Porque só são 2 situações onde nós iremos utilizar essa fórmula. Primeira situação, ele vai pedir o máximo ou o mínimo de alguma coisa. Segunda situação, dependendo do que corresponde à variável x, ele quer saber, vamos ver do que se trata aqui primeiro. Ele disse que em que x, ó, vamos entender quem é quem. O x nessa expressão representa o mês do ano, ou seja, se o x der 1, é porque o mês do ano que está sendo feita esta produção é janeiro, se o x der 2 é fevereiro, 3 março e assim sucessivamente, um número para cada mês. E ele disse para mim que o nx nessa expressão calcula para mim, ó, o número de toneladas de alimentos produzidas. Prof, pergunta-se, a maior e a menor quantidade produzida em toneladas, ele quer que o senhor ache o nx. A professora, igual a outra. Igual a outra. Ou eu substituo por 1 ou eu substituo por menos 1. Como ele pediu os 2, cara, eu nem preciso. Eu vou ter que fazer 2 contas mesmo. Eu fazia uma conta substituindo o seno do ângulo. Ó só. A pessoa se espanta. Gente, tu vai pegar tudo isso aqui é o ângulo, ó. Melhor, tudo isso aqui é o seno do ângulo. Então, o teu trabalho aqui... Quando ele pedir para tu achar o máximo, quando ele pedir para tu achar o mínimo, é pegar toda essa parte aí, ó,
que eu dei o destaque e substituir por 1 ou por menos 1, para tu achar o maior NX, para tu achar o menor NX. Então, eu vou fazer igual aquela anterior. Essa aqui eu vou também perguntar para vocês em que mês eu tenho a maior produção em toneladas de alimentos, em que mês eu tenho a menor produção em toneladas de alimentos. Eu vou fazer as duas perguntas para vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui. Professor, está aqui a expressão. Ele quer que você encontre aqui, professor, o NX, que é a produção em toneladas. É a produção deste alimento em toneladas, é isso que ele quer. E o nosso trabalho aqui, professor, é ver o que eu vou substituir nessa expressão inteira. Por mais que você olhe, professor, mas como? Por que ali é 1? Gente, independente o ângulo, seria toda essa expressão que está dentro do parêntese ali. Aquele π vezes x dividido por 3 menos π sobre 2, aquela expressão é o ângulo, que eu não sei quem que é. Mas independente do ângulo que vem a ser ali, o maior valor possível que eu posso ter para um seno independente do ângulo é 1. O menor valor possível é menos 1. Nessa daqui, professor, o sinalzinho aqui é demais, ó. Então, para que essa conta dê a maior produção possível, professor, eu vou fazer nx é igual a 320 mais 180 vezes quanto? 1 ou menos 1? Eu já sei das possibilidades. O seno de πx sobre 3 menos π sobre 2, o maior valor possível que eu posso ter para isso aqui é 1, professor. O maior valor possível. Não é isso? Esqueci de botar aqui. O maior valor possível que eu posso ter para isso aqui é 1. E o menor valor possível que eu posso ter para o seno de πx sobre 3 menos π sobre 2 vai ser menos 1. Não é isso? Professor, então, o nosso trabalho aqui novamente, 1 ou menos 1. Não consegui circular. 1 ou menos 1, professor. 1 ou menos 1. Professor, aqui no caso vai ser 1. Então, vai ficar nx, vai ser 320 mais 180 vezes 1, que é 180. Professor, vai dar exatamente 500 toneladas de alimentos. Perfeito, não foi fácil, gente? 500 toneladas, deixa eu ver aqui, ó. Para encontrar o mês, coloca o ângulo em radiano. Isso, Érica, isso. Só que aí você tem cuidado só na hora de substituir o ângulo. Porque nesse caso aqui, para você achar aquelas 500 toneladas, você pode fazer de duas formas, como eu tinha falado. Eu poderia pegar aquelas 500 toneladas, substituir na expressão, resolver, encontrar o x. Ou analisar só para o seno do ângulo, analisar só a parte do seno do ângulo, que se torna mais fácil ainda. Deixa eu fazer logo o mínimo, mas eu vou já fazer com vocês, tá bom? E a produção mínima em toneladas, professor? A menor produção em toneladas de alimentos. Vai ser nx é igual a 320 mais 180 vezes, professor, o nx vai ser 320 menos 100 e... Professor, aqui vai dar exatamente 20 dá 200, 220 com 120, vai dar exatamente 140 toneladas de alimentos. Qual que seria a outra pergunta da questão? Cara, eu posso perguntar que mês foram produzidas as 500 toneladas, ou seja, em qual mês houve a maior produção de alimentos? Poderia ser essa a pergunta. Em qual mês
houve... Aí era de marcar, Gabriel? Em qual mês houve a menor produção de alimentos, professor? Deu isso, Gabriel. Perfeito. Alternativa correta, letra D de dado aqui. Perfeito. Mas eu poderia perguntar em que mês houve a maior produção? E, professor, peraí. Para o senhor achar aquelas 500 toneladas, o senhor teve que substituir o seno de... Eu até esqueci lá, era πx sobre 3 menos π sobre 2. πx sobre 3 menos π sobre 2. Ou seja, você teve que substituir este seno do ângulo por 1, não foi? Você teve que substituir o seno do ângulo por 1. O que é o teu trabalho aqui agora para a segunda pergunta? Eu quero saber em que mês. Aí você vai pensar comigo. Cara, presta atenção. Qual é o ângulo que o seno dá 1, gente? Qual é o ângulo? Qual é o valor do ângulo que o seno dá 1? Professor, por seno de um ângulo dá 1, esse ângulo tem que valer 90 graus. Isso. Aí isso é colocar em radiano, viu, Gabriel? Só colocar em radiano. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, que é o πx sobre 3 menos π sobre 2, isso aqui não é o meu ângulo? Professor, ele vale exatamente 90 graus. Está aqui, ó. O meu ângulo vale 90 graus. Eu vou resolver essa conta aqui, professor. Aqui na nossa situação, poderia tirar o MMC de tudo. Aqui na nossa... Ou passar o π sobre 2 para lá, ia ficar πx sobre 3. Se eu pegar esse π sobre 2 que está no primeiro membro e jogar para o segundo membro, vai ficar π sobre 2 mais π sobre 2. π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar exatamente π. Simplifica esse com esse, sobra 1. Produto dos meios pelos extremos, x vai dar igual a 3. Professor, mês 3, janeiro, fevereiro. Tá aí, professor. As 500 toneladas foram produzidas no mês de março. As 500 toneladas foram produzidas no mês de março. Professor, eu quero achar a quantidade mínima. Mesma coisa. A quantidade mínima nós já achamos, na realidade. Para nós acharmos aqueles 140 toneladas, nós tivemos que substituir o seno de πx sobre 3 menos π sobre 2, nós substituímos por menos 1. Aí a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco. Qual é o ângulo que o seu seno vale menos 1? Qual é o ângulo que o meu seno vale menos 1? Professor, o ângulo que o seno vale menos 1 é o de 270 graus, não é isso? É o de 270 graus. Professor, então, aqui o senhor vai dizer que o ângulo, que é o πx sobre 3 menos π sobre 2, é igual ao 270 graus, que é o 3π sobre 2. Resolve a equação, passa o π sobre 2 para o outro lado. πx sobre 3 é igual a 3π sobre 2 mais π sobre 2, vai dar 4π sobre 2, vai dar exatamente 2π. Corta o π com o π, faz produto dos meios pelos extremos. X vai dar igual a mês 6. Mês 6 é o mês de junho, professor. Ou seja, para a produção daquelas 140 toneladas, essa produção vai acontecer no mês de junho. Professor, então, peraí, quer dizer que qualquer questão de função trigonométrica, as perguntas possíveis seriam essas que nós estamos visualizando? Sim, gente. Essas são sempre as possíveis perguntas que ele pode estar fazendo para você. Quer ver a outra? Já vou começar a deixar vocês fazerem atividade. Esses aqui eram os exemplos. Mas tem questão pra caramba para vocês aí. Tá aí, professor. Segunda atividade. Tá aqui. Aliás, isso aqui já está resolvido. Aqui e 140 é a mesma. Pensei que era a próxima. Pronto, professor. Com vocês. Agora, como é que vai funcionar? Eu vou fazendo daqui. Vocês vão fazendo daí. E vocês vão postando para mim.
tá bom? Os resultados que vocês vão encontrando. Só que a gente vai fazer algumas outras perguntas relacionadas também ao período. O que é período mesmo nesse conteúdo? O que corresponde a um período? Professor, período é sempre o tempo que leva para que se efetue um ciclo completo, para que se efetue uma volta completa. A Érica colocou no comecinho, a Érica, o Gabriel, depois volta o chat aí para quem não estava, colocou a fórmula para o cálculo do período, tanto da função seno, o Gabriel colocou novamente agora, quanto da função cosseno. Eu acho que essa daí não cheguei a ler. Não cheguei a ler. Mas pode ser que ele queira só o tempo que leva para essa roda gigante dar uma volta completa. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler. Todo parque de diversões que se preza tem uma grande roda gigante. Ao ir pela primeira vez a um grande parque de diversões de São Paulo, Pedro percebeu que é possível descrever o movimento do giro da roda por meio de uma função trigonométrica. Considere um extremo de A de um diâmetro horizontal descrevendo o movimento através da função. Professor, falou. O que importou para mim foi quando eu cheguei aqui, professor. Eu bati o olho e eu já visualizei uma função trigonométrica, onde quem é quem na história? Onde o ft ele representa a altura. Então, se ele perguntar, calcula a altura, ele está pedindo para tu achar o ft, que é o teu y. Não é isso? Em metro do ponto em relação ao terreno no instante t, em minutos a partir do início da medição. Já disse para mim que esse t representa o tempo na unidade minutos. Pergunta-se a altura máxima atingida pelo ponto A e o tempo em minutos, ele quer a altura máxima, substituir aquela história do 1 ou do menos 1, e ele quer também o tempo em minutos gasto pela roda gigante para dar uma volta completa. E aí? Ali vai ser 1 ou menos 1? Teve cuidado lá com o jogo de sinal? Deixa eu olhar aqui, Gabriel. Deixa eu ver aqui. É mais mesmo, tá certo. Porque se fosse um menos lá, né, na frente do B, não é? Porque tem AB. Se o B for negativo, lá o coeficiente B, para achar o máximo, a gente bota é o menos 1. Não é verdade? E aí, qual que vai ser a alternativa correta? 100,3, 105,1, 102,8, 100,4, 104,5. E os tempos? 10, 5, 20, 2 ou 15 minutos. Esse tempo, para dar uma volta completa, eu tenho duas formas para achar ele. Eu posso usar a fórmula do período, ou eu posso usar aquela questão do máximo e do mínimo também. Quem escolhe é você. Vamos dar aquela pausazinha rápida, no intervalo não vai embora não. Só para a gente tomar aquela água, a gente volta já já com mais funções trigonométricas. Até daqui a pouquinho.